Shalom, povo de Deus. Mais uns minutinhos. Isso, já estamos online. Shalom, povo de Deus. Hoje nós estamos com as células online conectados, né? O pastor Anderson da Espanha que vai estar trazendo uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, amém? Só estamos compartilhando com o pessoal, já vou compartilhar com o pastor. Com o tema que seja feita a sua vontade. Esse é o tema que o pastor escolheu, amém? Aleluias, que seja feita a sua vontade, não a minha, Senhor. Aleluia, já estamos começando a compartilhar, né? Pastora Alana, Shalom, pastor Elias, pastor Agil, pastor Anderson da Espanha. O pessoal já está entrando, né? Shalom, shalom. Só um minutinho que a gente só está compartilhando, né? Pastor Anderson já está na área, né? O tema é: seja feito a tua vontade. Uma palavra de Deus, eu creio, uma palavra poderosa que o pastor vai estar trazendo. Alguns vai estar assistindo agora e alguns vai estar assistindo depois, né? Lembrando que a gente coloca agora no Face Online, né? E depois nós colocamos no YouTube, no Instagram, colocamos em todas as redes sociais. Então o pessoal vai assistindo depois também. Amém? Vou estar entrando em oração agora. Colocar uma música. Onde você estiver, feche os seus olhos. Hoje eu vou estar louvando assim e vou estar orando com o pessoal. Aleluias. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma tarde, Senhor, na sua santa e poderosa presença, Senhor. Nós viemos fazer essa live, Senhor, essa célula online, esse culto online, Senhor. E isso aqui é para honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo isso aqui, Senhor, para levar a sua palavra cada vez mais longe, para que todos possam entender o verdadeiro evangelho, para que todos possam ver a sua bondade e o teu poder. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que tem feito até agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tenho, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar andando, por estar vendo, por estar ouvindo, Senhor. Toda honra e toda glória, sempre eu digo, é tua. Que eu desapareça para que tu apareça. Toda honra, Senhor, eu entrego a ti, Senhor. Nada é meu, mas tudo é teu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja feito, Senhor, a sua vontade e não a minha vontade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o Senhor trabalhar no teu emocional. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para cada um que está na live, Senhor, ou por cada um que vai assistir a live depois, Senhor, que vai estar vendo essa palavra poderosa e vai entender que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Seja feita a sua vontade. Santo, 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 santo é o teu nome, teu reino, Senhor. E andará Surya Malamassai, recantará la Surya Nalamastere Andalassoi. Tua vontade seja feita, sua vontade seja feita em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ouvir essa música. Aleluia. Shalom, pastor Agil. Shalom, pessoal. Júnior Levinsky, a paz, pastor, evangelista Fernando, Elias. Que bom que vocês estão assistindo a live. Hoje é o pastor Anderson da Espanha. Ele traz uma palavra poderosa. E eu estou fazendo às 3 horas da tarde, porque para ele é às 8, né? E a diferença é de 5 horas. E ele vai estar trazendo uma palavra poderosa, né? Eu creio que a pastora Sueli também já deve estar compartilhando, a pastora Alana. Vamos compartilhando essa live, né? Porque é uma palavra de Deus mesmo. Uma palavra poderosa mesmo do nosso Senhor Jesus. Ele já está se aprontando, o pastor, e ele já vai entrar. E o tema que ele trouxe é: seja feito a tua vontade. Aleluias. Seja feito a sua vontade, Senhor. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer.
Aleluias. Yambalacaçuriandalamasuriandalamas. Deixa o céu descer, que seja feita a vontade, que seja o reino, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Deixa o céu descer. Aleluias. Mateus, capítulo 18, versículo 18 diz, que é o tema, né, do Conectados. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Para você ver como que tem poder, a nossa palavra tem poder. Por isso que nós temos que ligar na terra e ligar no céu, para as coisas começarem a acontecer, né? Para as coisas terem o aval do Senhor, né? E hoje eu creio que o pastor vai falar bastante sobre isso, que seja feita a vontade do Senhor. Se a gente entender e parar de fazer as nossas vontades, mas começar a fazer a vontade do Senhor, parar de trabalhar nos nossos sonhos, mas trabalhar nos sonhos do Deus, nos sonhos do Senhor, as coisas acontecem. Se eu tivesse trabalhado no meu sonho, as coisas, eu creio que não teria dado certo. Os meus sonhos eram loucuras, fazer coisas do mundo, mas eu permaneci firme em Cristo Jesus, eu permaneci firme nos sonhos do Senhor, nos projetos do Senhor, e tudo na minha vida começou a dar certo. Quando a gente quer ser protegido pela palavra, pela luz das Escrituras, a gente tem que estar debaixo dos sonhos do Senhor, debaixo das bênçãos do Senhor. E quando você está debaixo das bênçãos do Senhor, debaixo da autorização do Senhor, as coisas começam a acontecer na sua vida. As coisas no mundo espiritual começam a mover. Então, por isso que liga a terra e liga a céu. A palavra tem poder. É como eu dizer agora, recebe a cura aí em nome do Senhor Jesus. Recebe a libertação aí em nome do Senhor Jesus. Eu estou ligando terra e estou orando para ligar no céu. E o mundo espiritual começa a trabalhar a favor. E por isso que eu digo, seja firme e fique debaixo das promessas do Senhor, e o céu vai descer na sua vida e as coisas vão começar a acontecer em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo na casa de cada um que está assistindo essa live ou que vai assistir. Espírito Santo, é tudo para ti, é tudo por você, Espírito Santo. Nós não somos nada sem a presença de Deus, sem o toque do Espírito Santo, sem a proteção do Espírito Santo. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, e já vai trabalhando no emocional de cada um, já vai curando cada um que está nessa live, já vai trabalhando no coração. Eu não sei o que o meu irmão e minha irmã precisa, se é uma cura emocional, se é uma cura física, se é uma cura financeira, mas o Espírito Santo sabe, e eu sei que ele vai interceder, e as coisas vão acontecer na sua casa, na sua vida. Você só precisa ter fé, você só precisa aceitar Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, você se conecta, porque Ele é o único intercessor entre a terra e o céu, e as coisas começam a acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus trabalhar na sua vida, dá uma chance, fala onde você estiver. Jesus Cristo, trabalha na minha vida, intercede por mim ao Pai. Eu tenho uma causa, eu tenho uma dor, eu tenho uma aflição. Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a fazer, que seja feita a vontade do céu e não a vontade da terra. Mate a tua carne, comece a orar, comece a jejuar, e eu creio, as coisas vão acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Já vou estar chamando o pastorzão. Eita glória, tem que apertar o botão aqui, ó. Pastorando. Deixa eu só chamar aqui o homem de Deus, que vai estar trazendo uma palavra poderosa. Já chamei o profeta. Aleluias. Aleluias. Gromanassuri, andalassuri, cantaralamas. Eita, já chamei o pastor. Ô, profeta! Calma aqui. A paz do Senhor, profeta. A paz do Senhor, meu amigo. Como tá por aí? Melhor agora na tua presença. Aqui em Umuarama, um dia chuvoso, marcando muita chuva essa semana e muito frio. E por aí? Pois nós estamos com calor, deu uma suavizada esses dias, mas nós estamos em pleno verão, né? Já vai de cara a terminar o verão. Não vejo a hora que termine, porque aqui, quando faz calor, faz de verdade mesmo. E chuva aqui é algo que a gente quase não vê. Então, já estamos precisando. Estamos precisando de uma boa temperatura já. Mas hoje está mais suave, tá favorável hoje.
Amém. Os meus líderes, os meus pastores de Curitiba, eles estão em Londres. Eles abriram uma igreja em Londres, uma igreja muito bonita, pelas fotos, né? Eles iam ficar uma semana, acho que já faz 2 semanas. Acho que o negócio deu certo, expandiu, resolveram ficar 2 semanas. E tá pertinho aí, né? Londres, assim, mais perto que o Brasil, claro, né? Sim. Londres aí, e eles querem expandir aí, né? Por isso que eu falo para eles direto, eis-me aqui, viu? Se precisar alguém para lá, eis-me aqui, ó. O campo realmente é grande, tem poucos trabalhadores, como Jesus falou. Há uma necessidade de pessoas comprometidas com o evangelho. Verdade. Existem muitas pessoas preocupadas com o seu próprio reino, com o seu nome, mas é tempo de levantar uma geração, de formar pessoas, de levantar uma geração que Verdade. trabalha para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, como esse tema que nós vamos estar tratando hoje. Seja feita a tua vontade. Parece, normalmente nós tomamos isso aí de uma maneira tão sutil para falar isso aí, não temos nem ideia do peso que tem a vontade do Senhor. Amém. Tá com a palavra, pastor. Já pode começar, pode pregar, pode louvar, pode orar. Faz o que tu quiser. Deixa Deus te usar. Seja feita a vontade de Deus. Amém, meu querido? Vamos orar pedindo ao Senhor, já esteve orando aí, estou acompanhando aqui desde o princípio, né? Vamos orar pedindo ao Senhor para que fale conosco nesta tarde, conforme a nossa necessidade e não a nossa vontade, né? Normalmente nós queremos ouvir as coisas que nos agradam, mas nós necessitamos ouvir palavra que nos confronta, que nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para fazer a vontade de Deus. Senhor, no nome de Jesus, nos acercamos à tua presença, nos aproximamos, Aleluia. Senhor, necessitados de uma palavra que vem do céu. Estamos necessitados de algo novo, Senhor. Estamos necessitados de um confrontamento, porque necessitamos ser transformados. E não há como ser transformados se não entendemos a nossa necessidade. E somente podemos entender a nossa necessidade quando teu Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, Aleluia. ele nos convence, Senhor, que nós somos pecadores e necessitamos ser transformados. Nesta tarde, que esta palavra vá ao encontro de cada coração, de cada pessoa, Senhor, que tem a necessidade de ser transformado por Ti. Começando Aleluia. pela minha vida, Senhor. E peço que pela Tua misericórdia nós possamos desfrutar da Tua comunhão e da Tua graça e de um tempo na Tua presença, com a Tua palavra sendo falada a nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em E nome de amém. Jesus. Amém. Quando nós falamos da vontade, seja feita a tua vontade, normalmente nós tomamos isso, como eu já dizia, de uma maneira assim tão sutil, sem pensar nas consequências, sem pensar no que condiz com fazer a vontade do Senhor. É muito bom fazer a vontade de Deus quando ela se une à nossa, ou quando ela coincide com a nossa. É muito bom fazer a vontade de Deus quando nós vamos estar em lugar de destaque. É bom fazer a vontade de Deus quando a vontade de Deus envolve abundância, quando ela envolve alegria, quando ela envolve momentos de prazer e satisfação pessoal. Mas eu quero olhar de uma nova perspectiva, de uma outra perspectiva, o que é a vontade de Deus, em vários aspectos que a Bíblia nos engloba com a palavra do Senhor, e fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é muito importante fazer a vontade de Deus, é necessário para nós, e sobretudo nós devemos entender o conceito de servos, que nós fomos chamados a ser servos, fomos chamados a servir. E um servo ou o escravo, ele não faz a sua vontade, senão daquele quem o comprou, daquele quem é o proprietário. E nós fomos comprados por preço, e o preço que foi pago por nós não foi pouco. Foi o preço mais alto que alguém poderia pagar. E o Senhor Jesus, ele pagou por nós o preço da nossa redenção para nos fazer livres. E hoje nós somos servos e servimos ele por amor, pela nossa fidelidade e pela sua misericórdia. Agora, para introduzir nesta palavra que eu quero compartilhar com todos os nossos irmãos, eu quero que nós abramos a Bíblia no Evangelho segundo escreve Lucas,
no capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 26, a partir do 26 até o 38, onde nos relata a história de Jesus, da concepção de Jesus, quando Isabel estava grávida e Maria vai ter o encontro com Isabel, né? Isabel estava no 6º mês de gravidez, era algo impossível, humanamente falando, que Isabel estivesse grávida, mas o Senhor já tinha colocado ali para formar João Batista, quem vinha preparar o caminho para a vinda de Jesus. E agora, nesse 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo vai até Maria, até uma cidade da Galileia. E para isso nós vamos ler, então, Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu gosto de repetir várias vezes para que todos entendam e possam marcar a leitura qual é, né? Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessária para que nós possamos entender o contexto. Costumo dizer que um texto sem contexto é só algo para nós criarmos pretexto. Fazer a vontade de Deus é algo que o mesmo Jesus chegou ensinando os seus discípulos na oração do Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela tem esse triple aspecto. E quando nós vemos que o anjo vem falar com Maria, Maria estava comprometida já com José, desposada, separada, esperando o tempo de cumprimento para que realmente ela pudesse casar e efetivar assim o seu matrimônio com ele, o seu casamento com José. E o anjo aparece e vem dizendo que ela vai ficar grávida, dizendo que há um propósito sobre a sua vida, que ela alcançou a graça. Não era que ela era portadora de graça, né? Não era ela a graça, mas senão que ela alcançou o favor de Deus e conseguiu, então, que Deus a usasse para, no seu ventre, trazer a vida ao mundo humano, o Filho de Deus, Jesus. E é muito bonito o que o anjo diz. Ele disse que ela encontra graça diante de Deus. No teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E logo disse: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha, eu imagino, pastor Wellington, que qualquer mulher ficaria contente de ouvir palavras assim de um filho que fosse nascer. Primeiro, ele vai ser grande, ele vai ser exitoso, ele vai ser conhecido,
Qual pai, qual mãe que não quer que os seus filhos sejam exitosos na vida, sejam bem-sucedidos? Qual pai, qual mãe não quer que o seu filho seja chamado também filho de Deus e dê alegria e tenha propósito sobre ele e possa ser reconhecido pelos propósitos executados? Mas Maria, ao escutar essas palavras, e não somente escutar, se não permitir que entrasse no seu coração, que uma coisa é escutar e a outra coisa é ouvir, e ela ouviu atentamente o que estava sendo dito. Quando ela ouviu o que estava sendo dito, ela entende, então, o que isso condiz. Que consequências trariam isso sobre a sua vida? Porque tudo gera uma consequência. Tudo na nossa vida gera uma consequência. Para bem ou para mal, sempre vem as consequências dos nossos atos, daquilo que nós fazemos ou que permitimos acontecer. Eu digo sempre que Deus trabalha em nossas vidas com consentimento, com concessões, quando nós permitimos, tanto Deus como o inimigo das nossas almas. Eles não podem trabalhar se nós não permitimos. E agora, o anjo vem e disse a Maria o que estava por acontecer, e ela vê muito bonito. Eu imagino que isso traz uma alegria, uma palavra que utilizam muito na Espanha, que fala a ilusão. A ilusão não é no sentido do português, que é de mentira, né? A ilusão é quando tem aquela expectativa, aquela euforia, como uma criança quando espera chegar Natal. Ele tem toda aquela alegria para chegar o Natal, porque é uma época para ele que ele vai ganhar presentes, que ele vai ser muito feliz. E Maria, ao ouvir tudo isso, com certeza, isso provoca uma alegria, um gozo no seu coração, mas tudo na nossa vida existe uma lógica também. E aqui é muito importante nós observarmos a lógica dos fatos, é muito importante nós vermos e entendermos o que é Deus que está falando e o que não. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que cremos ser a vontade de Deus, mas não passa de ser a nossa vontade e o nosso pensamento. Agora, quando Maria entende isso, ela vê alguns aspectos que eram desconhecidos para ela. Primeiro, a saudação do anjo, ela viu algo estranho. Ninguém nunca tinha saudado ela dessa maneira e ela nunca tinha visto ninguém ser saudado dessa maneira. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Isso não era um bom dia? Isso não era shalom? Isso era algo diferente. Agraciada. O que significa graça? Favor imerecido. Então nós entendemos aqui que não era Maria, era Deus. Nós entendemos que ela alcançou o favor que ela não merecia em Deus pela sua maneira de viver. E quando Deus dá essa palavra através do anjo, que o anjo somente é o mensageiro que vem trazer essa palavra, Maria começa a pensar e ela podia, quando Deus faz uma promessa para nós já dizemos rapidamente, sim, eu quero. E nós não vemos quais são as condições para que aquilo aconteça nas nossas vidas. Nós não olhamos as condições. Deus fala assim, eu vou te levar às nações. Hoje as pessoas têm muito essa ilusão, né? De ir às nações. Ganhar a alma é tão importante dentro da tua casa como fora, não muda nada. É mais o nosso próprio ego humano do que a vontade de Deus. Ser usado grandemente para o Senhor é ganhar a pessoa que nos rodeia. Que o primeiro lugar que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus é em Jerusalém, é dentro de casa. Mas aqui, Maria recebe essa promessa, recebe uma palavra e ela pensa, mas não tem sentido. O pensamento da Maria vem dizer isso, mas como vai ser isso? Porque eu não conheço varão. Não é que ela não conhecia nenhum homem. Ela não tinha ainda tido uma relação sexual, era virgem. Se ela era virgem, era impossível que ela ficasse grávida. Era impossível que ela pudesse ter um filho sem ter uma relação sexual. Hoje existem técnicas de inseminação artificial, mas naquele tempo não, era tudo da maneira natural. Então a Maria disse, mas como vai ser isso? Então o anjo do Senhor disse a ela que era algo diferente.
o Espírito Santo descerá sobre ti. Primeiro. E agora, quem é o Espírito Santo? Porque ainda não tinha havido a manifestação que houve no dia de Pentecostes. Porque isso foi depois que Jesus subiu ao céu. Como é isso de vir o Espírito Santo? Hoje, para nós, que somos já da era depois de Cristo, né? Hoje isso tudo para nós é mais fácil entender. Hoje nós já conhecemos as ações do Espírito Santo e a sua maneira extraordinária e maravilhosa de trabalhar entre nós. E surpreendente, que nos surpreende a cada dia. O Senhor tem o poder de nos surpreender. Mas aqui o Espírito Santo, ele vinha e fazia algumas manifestações. Não era algo que ele habitava nas pessoas como habita em nós hoje. Então conhecia-se que vinha o Espírito Santo sobre os profetas, sobre os reis. Mas agora é algo diferente disso. O Espírito Santo virá sobre ti. E a virtude ou o poder do Deus Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Amém, pastor? Se te diz isso, você vai falar assim, não entendi nada. Não sei do que você está me falando. Já estava complicado, agora complicou mais ainda. Agora acrescentou dúvida ao que eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido, agora eu tenho dúvida. Agora, o anjo disse isso e dá a ela também um sinal para que ela possa entender. Vem o Espírito Santo sobre ti e a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. É dizer que o poder de Deus viria na forma plena na sua vida, ia ser cheia da plenitude do poder e da virtude de Deus. E agora o anjo diz para ela algo que ela não conhecia. A tua prima, que todos conheciam ela como estéril, ela está grávida. Já é o 6º mês da gravidez dela. Então, se uma mulher velha já, uma mulher de idade avançada, que havia sido estéril toda a sua vida, e agora na velhice estava grávida e já estava do 6º mês, então realmente milagres aconteciam. Então realmente tinha dedo de Deus no negócio. E quando há mão de Deus no negócio, não há ninguém que possa impedir. Quando há mão de Deus no negócio, não tem ninguém que pode parar. Então, quando há mão de Deus no negócio, não se explica, não há lógica, não há raciocínio humano, porque Deus ele opera diferente das leis humanas. Deus ele não depende da lei da física. Deus ele não depende de nenhum fator humano para operar conforme a sua vontade. Deus não depende de nós. E quando Maria vê isso tudo, ela mede também as consequências. Ela crê. Naquele momento, ela creu no que o anjo veio falar para ela. Ela creu nessa palavra de Deus. E quando ela perguntou, mas como vai ser isso? É porque ela já sabia que ia acontecer. E quando ela entende isso, ela disse, então, no último versículo que nós lemos aqui, o versículo 38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Eu fui chamada para servir, eu fui feita para fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu fui feita para agradar a Deus. Agora, hoje os tempos mudaram. Hoje a sociedade está muito corrompida. Hoje tudo é de qualquer maneira. Mas nós podemos olhar 30 anos atrás, era bastante diferente de agora. Agora imagina mais de 2000 anos atrás. Uma mulher solteira aparecendo grávida. O que falariam dela? O que José pensaria? Como José reacionaria? Como ele reagiria? Perdão, que já sai o espanhol também. Como José reagiria ao fato de que, de repente, aquela que estava comprometida com ele chega e fala, eu estou grávida. Se ela estava grávida, é porque ela já não era virgem. Se ela estava grávida, é porque ela tinha tido uma relação fora do relacionamento deles. Então, já não era um leito sem mancha, já começava mal. E tudo isso, ela entendeu o desgaste que ela iria passar, ela mediu tudo isso. Para falar de uma maneira que nós possamos entender, eu gosto de tentar ser sempre o mais didático possível. Maria, ela faz um balanço e começa a ver os prós e os contras.
E ela vê tudo que ela vai passar, mas ela entende, quando ela coloca na balança, ela entende que fazer a vontade de Deus é o que mais pesa. Não era a vontade dela, não era o nome dela, era o nome do Altíssimo que viria sobre ela, era o propósito de Deus que viria sobre ela, era o poder de Deus derramado e confiado a ela, algo tão glorioso como o nascimento do Salvador do mundo, nada mais e nada menos. Com certeza ela lembra que na sua família estudava que lá no Gênesis, no começo, o Senhor Deus Pai, ele falou que da semente da mulher nasceria o Salvador do mundo. E agora ela vê podendo cumprir essa profecia dada pelo mesmo Deus lá atrás no Éden, poder cumprir nela. E ela disse, as consequências não são importantes, importante é fazer a vontade de Deus. Não importa como vão me chamar, não importa quanto eu vou sofrer, não importa o quanto eu vou ser caluniada, difamada, o bullying, não importa o bullying, não importa quanto me vão acusar, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem é que vem sobre mim, eu sei a vontade de quem eu estou fazendo todo demais. Vai me doer? Sim. Vou sofrer? Sim. Mas o importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, então Maria disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Olha que bonito, pastor Wellington, que ela não tenta negociar. Ela não tenta fazer assim, não dá para a gente fazer uma adaptação nesse contrato? Não dá para colocar alguma cláusula adicional? Né? Nós somos cheios disso, né? Nós somos cheios de querer adaptar a vontade de Deus à nossa. Mas Maria não teve este propósito. Maria, ela não teve essa intenção. Ela simplesmente falou, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim na totalidade a tua palavra. Porque ela diz que segundo a tua palavra é na totalidade. Tudo o que foi dito, eu aceito todas as condições. Eu aceito o que virá. Eu aceito as acusações, eu aceito as injúrias, eu aceito as calúnias, eu aceito as perseguições, eu aceito as difamações, eu aceito todos os ataques. Agora, tanto é que a Bíblia diz que quando José entende que Maria está grávida, ele era um homem bom, diz a Bíblia, e ele, no seu coração, ele pensou deixar Maria em segredo para não difamá-la. Porque o pensamento de José foi o lógico. Teve uma infidelidade. E se ela já foi infiel antes de casar, depois de casar, então, quem vai segurar? Mas o anjo apareceu a José e também o disse. E José também aceitou a vontade do Senhor. José deixou de lado a sua vontade. Você falava no começo aqui da tua vontade e a vontade de Deus. José deixou de lado a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E ser ele o cuidador, o homem que adotou a Jesus como o seu filho. Que não era seu filho de carne, mas foi o seu filho de criação. Ele adotou isso com a consequência de que talvez a sua própria família, os seus amigos, vamos trazer para o nosso tempo, fazer uma conjuntura atual, os seus companheiros de trabalho, os seus amigos de serviço, os seus clientes, o que diriam dele? Coitado desse José. Olha o que ele arrumou para ele. Olha o que ele conseguiu para a sua vida. Mas a importância de fazer a vontade de Deus é permitir, porque essa vontade de Deus, como já comentei antes, ela tem esses três aspectos, que ela é boa, é agradável e é perfeita. Ainda que no momento nós não entendemos, ainda que de momento ela rompe com aquilo que nós tínhamos preparado ou que nós tínhamos sonhado. Fazer a vontade de Deus é renunciar à nossa. Fazer a vontade de Deus é pegar todos os nossos planos, os nossos sonhos, dizer, Senhor, isso aqui para mim era muito importante, mas mais importante que os meus sonhos são os teus. Mais importante que os meus sonhos é a tua vontade sobre a minha vida. Mais importante do que os meus sonhos é agradar e cumprir os teus propósitos. Porque os teus propósitos e a tua vontade, como disse o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, que a vontade, a parte dele dizer que a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita, ela fala assim que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e foram chamados conforme o seu propósito.
aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que foram chamados para executar os desígnios de Deus, aqueles que foram chamados para cumprir a vontade do Santo, do Eterno, do Supremo, daquele onisciente, onipotente, onipresente, o Deus Criador, o Deus Formador e o Deus Restaurador daquilo que se tinha perdido. O Deus que nos amou com amor eterno, que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Não é um Deus que tem a vontade de fazer-nos sofrer. Não é um Deus que quer nos ver na humilhação, que nos quer ver sendo caluniado, injustiçado. Não, porque Ele é a justiça. Ele é Pai, Ele é amor. E a palavra de Deus nos diz assim, que como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Quando Ele nos dá o privilégio de fazer a sua vontade, nós levamos essa carga. Sim, é verdade, é uma carga, mas é bom, mesmo que nós sofremos, nós sabemos que nós estamos agradando a Deus. Nós sabemos que a vontade dEle está sendo executada e bênçãos virão sobre nós e sobre os que nos rodeiam. Bênçãos virão por aqueles que escutam, aqueles que vivem o propósito o qual Deus confiou a nós. Quando o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, Saulo, qual era a vontade dele? A vontade dele era matar tudo aquilo que se levantava como seguidor de Cristo. Ele se levanta e está ali quando matam ao diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele está por ali, ele segura as capas das pessoas ali. A vontade dele, quando nós vamos, Romanos capítulo 8, vamos ver o que diz ali, pastor? Romanos capítulo 8, versículos de 1 ao 3, nós vamos ver que diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo, o que ele fazia? Qual era a vontade dele? Ele estava fazendo a vontade dele. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Essa era a vontade de Saulo. Essa era a vontade daquele jovem zeloso pelo que ele conhecia da palavra de Deus, porque ele era estudioso da palavra de Deus, ele era estudante da palavra de Deus, do que ele conhecia até então, mas ele não tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus prometido. Mas agora nós vamos ver que há um momento em que se interrompe a vontade de Saulo e entra a vontade de Deus. Quando vamos a Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim: e Saulo respirando ainda ameaças, Atos 9, 1, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E essa é a última vez que ele faz a sua vontade. Essa é a última vez que ele faz o que ele quer. Porque quando ele tem um encontro com o Senhor, ele é induzido, ele é levado a fazer a vontade de Deus sobre a sua vida. Vamos ao versículo 10 deste mesmo capítulo de Atos 9, versículo 10, diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Saulo tinha vontade de perseguir, e o Senhor chama ele a ser perseguido. O Saulo tinha vontade de matar com violência, e ele sofreu tanta violência. O Saulo tinha vontade de lutar defendendo a causa de Deus, e o Senhor o colocou para defender o evangelho que o filho dele veio trazer, o evangelho da restauração, o evangelho da reconciliação. A vontade de Deus sobre a vida de Saulo é que ele pregasse aos gentios e ele se entregasse. E aqui há um fator, outro exemplo. Ananias não quer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai contra a sua. Por quê? Porque, humanamente falando, Ananias sabia que Saulo estava fazendo muito mal à igreja. Que Saulo estava fazendo muitas atrocidades contra a igreja. E falou, e eu sei que ainda que ele tem poder para isso, Deus. Em outras palavras, Ananias quase fala, Senhor, deixa para lá, que esse Saulo é caso perdido, esse cara merece ir para o inferno. Esse cara só fez maldade. Esse cara está perseguindo o teu povo. Em outras palavras, ele jogou no emocional com Deus, assim, falou, Senhor, é teu povo que ele está perseguindo, Deus. Como que o Senhor vai fazer uma coisa dessa, salvar um cara desse? Deixa ele morrer. Mas o nosso Deus, ele é longânimo, ele é grande em misericórdia. E então ele fala a Ananias para ir e diz assim, ele é para mim um vaso escolhido. Eu tenho um propósito, eu tenho uma vontade sobre ele, eu tenho um propósito sobre a sua vida. E o propósito que eu tenho é que ele leve o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E agora bem, eu vou mostrar a ele quanto é necessário que ele sofra pelo meu nome. Que difícil para Saulo cumprir a vontade de Deus quando o seu ministério começa com uma promessa de sofrimento. A promessa de Deus para o ministério de Saulo, que logo foi o apóstolo Paulo, não foi que ele ia estar entre os reis comendo na mesa do rei. Você vai sentar na mesa do rei, você vai andar só no meio dos príncipes, Saulo. Saulo, vai ser tudo bom para você, você vai estar em eminência, você vai estar nos principais canais de televisão, você vai andar só de helicóptero, de aviãozinho privado. Você vai ter toda a mordomia, porque agora você é filho do rei. Não foi essa promessa que Deus deu para Saulo. O que Deus falou é que era necessário ele padecer pelo seu nome. Que difícil é quando a vontade de Deus vem sobre as nossas vidas, como veio sobre Abraão. Que Deus chama Abraão e fala assim, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar distante que eu vou te mostrar. Deus não fala para ele que cidade ele vai, não fala o que vai acontecer. Somente Deus manda ele sair, deixar a sua comodidade. A Bíblia nos diz que Abraão já tinha mais de 70 anos, 75 anos tinha Abraão quando saiu do seu lugar. Abraão estava bem economicamente, ele estava estável, sua situação econômica era cômoda. Mas ele sai dali porque Deus o chamou, Deus o separou. E a obediência dele em renunciar, estar no meio da sua família, de estar na sua zona de conforto, de estar no lugar de proteção familiar, rodeado das pessoas que lhe amavam, talvez, mas quando ele decide entregar-se ao Senhor e cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida, ele chega a tipificar o próprio Deus. Ele chega a ser um homem, exemplo do próprio Deus, pela sua obediência, pela sua entrega, pela sua renúncia, por não se importar as coisas que ele tinha, porque mais importante do que a sua vontade era fazer a vontade daquele que tinha se revelado a ele, daquele que havia prometido a ele que mais que as areias, que a areia que tinha na praia, ou mais que as estrelas que ele pudesse contar no céu, seria a sua descendência, e ele creu nesse Deus. Se esse Deus prometeu, ele cria, e ele sabia que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. Então ele disse, Senhor, eu vou, aonde o Senhor mandar eu vou. Ele não duvidou. Por isso ele foi entregar o seu filho quando o Senhor o pediu, porque ele sabia que agradar a Deus, por mais difícil que seja,
tem uma recompensa espiritual eterna. O que dizer do próprio Senhor Jesus? O próprio Senhor Jesus nasceu com um propósito. Qual era o propósito de Jesus? De entregar a sua vida no lugar de pessoas pecadoras como eu. E agora Jesus estava cumprindo o tempo, o seu ministério. No final do seu ministério, chegando a proximidade da crucifixão, e Jesus entende que, ao assumir o pecado da humanidade, ele se faria pecado, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que seja pendurado no madeiro, e Jesus ia ser pendurado no madeiro, então a maldição viria sobre ele, os nossos pecados estariam sobre ele, e os nossos pecados nos separam de Deus. Deus falou: os vossos pecados provocam separação entre eu e vocês. E então, se Jesus era o Filho amado que sempre agradou, que o coração do Pai sempre se alegrou nele, e ao ele tornar-se maldição, ao ele tornar-se pecado, ao ele receber a carga, imputar sobre ele os pecados da humanidade, ele estaria separado do Pai. E tudo isso pesa. Tudo isso é calculado. Jesus calculou as consequências disso. Mas chegou um momento que ele sentiu o peso dessa separação, o peso de entristecer o Pai, e que ele sabia que o Pai lhe daria a costa, porque o Pai não poderia olhar para ele naquela condição de pecador, sabendo que a sua índole não era de pecador. E quando ele orou, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, senão a tua, Pai, porque para isso eu vim. Quando nós conhecemos quem nos chamou, nós não fracassamos, nós não desistimos, nós não retrocedemos, nós não recuamos, nós avançamos. Sabemos que nós avançamos para muito sofrimento aqui, sim. Neste mundo nós teremos aflição, sim, mas nós temos uma certeza da vida eterna preparada para nós. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para bem de todos aqueles que amam a Deus, e de que conforme esse chamado, este propósito, eles foram chamados à presença do Senhor. Qual é o propósito que Deus te chamou? Qual é o propósito que Deus determinou para a sua vida? Qual é o propósito, pastor Wellington e todos os irmãos que nos escutam, nos escutarão depois, que Deus depositou sobre os teus ombros? É difícil. Muitas vezes a carga nos quer fazer retroceder. Muitas vezes nós não medimos as consequências, nós fomos na emoção do grande que seria no final, sem ver o que aconteceria no processo, no durante. Mas é importante obedecer a Deus, é importante saber que mesmo em meio às adversidades, Deus está conosco e nos dá força, nos dá graça, nos dá poder para vencer. Sabemos que a vontade dele sobre as nossas vidas, o apóstolo Paulo escreve e disse logo: ela é boa, é agradável e perfeita, mas ele sofreu naufrágio, ele sofreu prisões, ele sofreu açoites, ele sofreu uma morte violenta. E como que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita? Sim, a vontade de Deus vai além do humano, a vontade de Deus vai além dos nossos pensamentos, a vontade de Deus vai além do tempo presente, porque ela perdura até a eternidade. Nós somos agraciados de poder fazer algo para Deus. Hoje as pessoas estão praticamente, nesse evangelho moderno, que não é o evangelho da Bíblia, as pessoas, quase que Deus pede favor para as pessoas para poder usá-las. Deus pede favor para as pessoas para cercar a ele. Vem, por favor, a mim. Não, nós temos que estar prostrados, humilhando o Senhor. Faz a minha, a tua vontade, Senhor. Ajuda-me, Deus. Senhor, eu me coloco na tua presença, eu me humilho diante de ti. Eu sei que é difícil fazer a tua vontade. A palavra de Deus nos disse que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Por que o justo vai recuar, pastor? Por quê? Porque é árduo, porque é difícil, porque dói.
porque nós somos abandonados, nós somos injuriados, nós somos injustiçados, somos caluniados, somos perseguidos, somos maltratados de diversas maneiras, seja verbal, seja fisicamente. Nós somos atacados não só pelo diabo, nós somos atacados ainda dentro da casa, ainda dentro da igreja, ainda dentro do nosso próprio lar, muitas vezes. Quantos dos que estão nos acompanhando, quando decidiram entregar a sua vida para Cristo, o pai colocou para fora de casa, a mãe colocou para fora de casa, o pai falou, a partir de hoje você já não é mais meu filho, para mim você morreu. Mas ele entendeu que era mais importante obedecer a Deus, ele entendeu que era mais importante fazer a vontade do Senhor e não desistiu do chamado, não desistiu do propósito. Oh, querido irmão, querida irmã, hoje eu tenho uma boa notícia para você, todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Deus dá graça àqueles que se humilham. Deus dá graça àqueles que se submetem a Ele. Deus dá poder, Deus dá valor, Deus dá força, Deus dá virtude para que nós possamos seguir de pé. É muito importante entender o aspecto de fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas hoje creem que fazer a vontade de Deus é ir na igreja, subir no altar, no púlpito e cantar. Creem que fazer a vontade de Deus, não digo que isso não seja a vontade de Deus, mas não se trata só disso. A vontade de Deus é que a cada dia nós deixemos de viver, como disse o apóstolo Paulo, com Cristo estou juntamente crucificado. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Essa é a vontade de Deus, que nós nos submetamos a Ele. Homens e mulheres perderam as suas vidas para agradar a Deus. Homens e mulheres, como nos diz o escritor aos Hebreus, que o mundo não era digno deles. Homens e mulheres que enfrentaram a vitupérios, mas não perderam a oportunidade de anunciar ainda atados, amarrados aos postes para iluminar as cidades, ainda ali para alimentar as feras selvagens, eles morriam cantando e anunciando a salvação em Deus. Homens e mulheres que sabiam, como Pedro disse, que o Senhor nos chamou das trevas à sua luz admirável para anunciar as suas virtudes, para anunciar a sua salvação, para anunciar o seu amor à humanidade. Oh, Senhor, você hoje pode dizer, cumpra, Senhor, em mim a tua vontade, seja feita em mim conforme tu queres, Senhor. Estamos preparados para isso? No momento em que as dificuldades parecem aumentar, no momento em que a pressão vem, a depressão chama a porta, o inimigo está soprando nos nossos ouvidos dizendo, você não vai aguentar. Outros morreram, outros se suicidaram, há pastores se suicidando. Olha, esse negócio não existe, isso não vai para frente. Para com esse negócio de ministério, para com esse negócio de igreja, abandona isso. Lembra que antes de você estar envolvido com isso, tudo ia bem, agora tudo vai mal. Para com isso, isso é um fracasso. Mas a mentira do diabo, com o diabo, nós vivemos baixo a promessa daquele que nos chamou, e nós sabemos que se ele nos chamou, ele nos capacita, nós sabemos que se ele nos chamou, ele nos dá graça, nós sabemos que ele nos fortalece, e nós podemos todas as coisas nele, nós temos valor, nós temos força, nós temos poder. Ele é o Deus que nos chama a uma vida de vitória. Por isso nós hoje devemos pensar, como o apóstolo Paulo disse, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12, ele disse, eu os rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tomem a forma do mundo. Ou, em outras palavras, talvez o apóstolo Paulo hoje pudesse estar trazendo essa palavra aqui, meu querido pastor Wellington. Ele estaria dizendo, não retrocedam, não neguem a fé, não abandonem o chamado, não desistam pelas dificuldades, não desistam pelos vitupérios, não desistam pelas perseguições, não volte atrás, siga em frente, não desista, avante, Jesus está contigo, o Senhor dará vitória, mais um pouquinho, e aquele que há de vir virá, e tudo isso terminará. Se tu choras agora, tranquilo, porque Ele vai secar dos teus olhos toda lágrima. Não desista, porque o Senhor te chamou para algo grande, para algo eterno. Deus te chamou para salvar almas, Deus te chamou
para arrebatar o reino, Deus te chamou para ser valente, Deus te chamou para que o reino dos céus venha sobre nós. Para que o reino de Deus venha sobre esta terra, onde Satanás, com as suas mentiras, com as suas proliferações do mal, tem dominado, mas a igreja foi chamada para trazer a luz a este mundo de trevas, a igreja foi chamada para trazer salvação, a igreja foi chamada para anunciar a Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma forma humilde e morreu como um criminoso, mas ressuscitou com poder e com glória e disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Aquele que morreu, que ninguém dava nada por ele, mas quando ele subiu ao céu, Estevão o viu sentado à direita de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Deus o exaltou e deu um nome que é por cima, superior a todos os nomes, e diante dele todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, e ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor, ele é o que prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas ele falou assim: tranquilo, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o final. E nessa promessa, nessa certeza, nós não tiramos a toalha, nós não penduramos a chuteira, nós não descansamos, nós não paramos, nós não nos detemos, nós nos levantamos. Assim como Neemias, edificando o muro, falou: eu estou em uma obra grande, não posso parar. E nós não podemos parar, porque a Satanás não para, os demônios não param, eles querem destruir, mas a igreja avança. Você e eu somos igreja, fomos chamados por Deus e vamos alcançar a graça e o favor do Senhor, porque nós faremos a sua vontade. E que a nossa oração nesta noite, para concluir, nesta tarde para vocês: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu entendo, Senhor, o que ela condiz, mas eu não desisto. Eu não retrocedo, Senhor. Eu quero orar com você nesta tarde. Se há alguém que tenha uma petição especial e queira colocar que nós oremos, Pastor Wellington, nós oramos, vamos orar já. Amém. Se há alguma petição especial de oração, eu quero orar, porque eu tenho visita para janta, estão me esperando ali com fome já. Mas nós temos outra comida aqui para comer, né? Essa é a mais importante. Amém, amém. Vamos orar, olha por tudo. Ontem tive uma live, um pastor de Campo Mourão, pastor Elias, né? E depois algumas pessoas pediram para orar, e sempre as mesmas coisas, né? De dentro para fora, né? Ora pelo emocional, ora pela família, né? O diabo, ele destrói primeiro o emocional da pessoa, né? E depois ele vai destruindo as famílias, né? Ele destrói... A mulher fala: meu marido foi embora, outra: minha esposa foi embora, né? Então o diabo, ele é sorrateiro, ele vai entrando devagar, ele vai destruindo o emocional da pessoa e depois a família, né? Então, destruindo a eu família, quero destrói a literal, sociedade. mas olha, é voltado ao projeto de Deus, né? Que também que é família, emocional, né? Que eu creio que o problema dessa época é muito emocional, né? É muita coisa assim que... Mas fica à vontade, o que Deus mandar. Vamos orar então. E, sobretudo, pedindo que venha esse versículo que nós comentamos de Mateus, onde Jesus fala que seja feita a tua vontade. Ele também fala: venha o teu reino. E no reino de Deus a paz, no reino de Deus a harmonia, a restauração, no reino de Deus a cura, no reino de Deus a prosperidade em todos os aspectos. E a prosperidade não se trata só de riquezas econômicas, a prosperidade é a ausência de necessidade. No reino de Deus a provisão, no reino de Deus a cuidado. E o reino de Deus veio a nós nesta tarde. O reino de Deus veio a nós porque Jesus veio trazendo este reino. Então, vamos orar nesta tarde, assim concluímos esse tempo que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença nesta tarde maravilhosa, Senhor. Entendemos as nossas necessidades e sabemos, Senhor, que separados de Ti nada podemos fazer. Senhor, é muito difícil
fazer a tua vontade quando ela confronta com a nossa, quando ela choca, Senhor, e é totalmente diferente daquilo que nós queríamos fazer. Mas é importante, Senhor, nós entendermos que a tua vontade, ela tem esse triple aspecto. Ela é boa, é agradável e é perfeita. Senhor, eu sei, como o Senhor disse ao teu povo de Israel, eu também sei que isso o Senhor também nos diz a nós, dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Eu creio. Eu tenho pensamentos de bem para vocês. Eu tenho pensamentos de paz para vocês, para dar o fim que vocês buscam. Senhor, a tua palavra, o Senhor disse, então vocês me invocarão, irão e orarão a mim, e eu passarei a escutar vocês quando vocês fizerem de todo o coração. E nesta hora, Senhor, eu oro com todo o coração junto aos meus irmãos, dizendo, venha o teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Venha reinar sobre o caos que alguém pode estar vivendo nesta hora. Há caos, Senhor, na vida financeira. Uma pandemia que trouxe tanto estrago, Senhor. Há caos que por causa disso, Senhor, trouxe separação, trouxe infidelidades. O inimigo tem aproveitado, Senhor, e incitado as pessoas a pecarem. E muitas vezes, Senhor, nós cedemos à tentação por não estar em tua presença como nós deveríamos. Mas nesta tarde eu peço a tua graça, eu peço o teu favor, eu peço, Senhor, que tu venhas com restauração. Eu peço que tu venha fazendo o teu querer e derramando a tua graça abundante e plena sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Aquele que está aflito, aquele que está desesperado, Senhor, que alcance a tua graça e a esperança em ti. Cumpra-se em nós a tua vontade, Senhor. Faça o teu querer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é feita também no céu. Tu és o nosso provedor, tu és a nossa esperança, tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Portanto, não temeremos ao inimigo, Senhor, com todo o seu exército que se levanta, porque aunque um exército se levante contra mim, não temerá meu coração. E ainda que haja guerra ao redor de mim, em ti estarei confiado, Senhor, porque o Senhor me chamou com um propósito e o Senhor me permite que eu não morrerei, senão que eu viverei e cumprirei os teus propósitos, Senhor, e contarei das tuas grandezas, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Querido pastor Wellington, muito obrigado pela oportunidade e pela confiança. A todos os nossos irmãos que estão vendo, que nos acompanharão depois. E espero que o Senhor tenha falado a cada um dos irmãos uma palavra que nos impulsa a não desistir. Aleluia. Seguir. Tem dias que nós vamos correr, tem dias que nós vamos andar e tem dia que nós vamos arrastando. Mas retroceder jamais. Deus nos vai dar graça. Ele nos sustenta. Uma boa tarde para vocês aí, uma boa noite. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, trazendo toda a sorte de bênção, toda a prosperidade, seja ela, em primeiro lugar, espiritual e também material, que o mais importante é o espiritual. Se há uma ordem no espiritual, o físico vai estar em ordem. E o Senhor, ele é especialista em trazer essa ordem, em reordenar e reorganizar nossas vidas. Meu queridão, aquele abraço forte para ti, para a esposa, para a congregação. E vê se o Senhor nos permite que logo sejam nos nossos púlpitos, né? Ou bem aqui na Espanha, ou em Umuarama. Em nome de Jesus. Amém. Para dar uns glórias junto. A paz a todos que estão assistindo, que vão assistir. Um grande abraço para sua esposa, para todo o pessoal aí da sua cidade. E eu creio que Deus vai agir muito aí na sua congregação, vai crescer muito, você está levando o evangelho e Deus vai te honrar muito, né? Amém. Porque você aceitou o que Deus tinha para a tua vida, do jeito que eu aceitei. Foi fácil? Não foi, né? Nesse percurso eu chorei muito, eu desanimei muito, eu caí muito, né? Mas eu creio que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Amém? E virá ainda. São muitas lágrimas, são muito sofrimento. Mas quando nós chegar no céu, nós vamos chegar cantando.
Sim, eu ouvi um pastor dizendo assim, que aceitar o evangelho, fazer o evangelho, é sofrer bastante, é sofrer ataque da família, sofrer ataque dos amigos, é ser apedrejado, né? É sofrer muito. Só que quem está com Cristo, quem está fazendo o que Cristo manda, verá o que outras pessoas também não verá. Assim é. Assim é. Ele está conosco todos os dias e com isso nos basta Uhum. para avançar. E Abração, nós... então. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Aquele abraço a todos vocês. Fiquem com Amém, Deus. amém, a paz a todos. Amém, pessoal? Tirar aqui. A paz do Senhor a todos que ficaram, né? Algumas pessoas estão assistindo agora, algumas vão assistir à noite, né? A nossa célula online do Conectados, né? Apóstola Viviane, Diácono Diogo, Bispa Gislaine, Pastor Elias, Pastora Ana, Pastora Gil, Pastora Alana, todas essas pessoas já trouxeram uma palavra. Próxima palavra, dia 22/8, né? Segunda-feira, às 8 horas, uma palavra de Deus para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando para finalizar, que Deus conceda os desejos do seu coração, mas fique firme nas promessas do Senhor. O mundo não é fácil, o mundo vai querer te derrubar, mas Cristo Jesus é fiel, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por cada um que ficou nessa live, Senhor, por cada um que vai assistir depois, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um, na casa de cada um, Senhor, curando de dentro para fora, como eu sempre falo, que é o emocional, curando a família, e não deixa, Senhor, que o inimigo toque, Senhor, não deixa que o inimigo desanime, Senhor, mas que cada um fique na sua posição, que fique firme, porque eu creio no arrebatamento, eu creio que Jesus está voltando, e todos nós vamos morar no céu, em nome do Senhor Jesus. Se alguém tiver com dor, se alguém tiver com alguma coisa, que seja curado agora, se for no emocional, se for financeiro, eu não sei o que, mas o Deus que eu sirvo sabe, que cada um seja curado em nome do Senhor Jesus, que cada um seja liberto em nome do Senhor Jesus, que cada um possa receber verdadeiramente o toque do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, shalom, boa tarde, boa noite, e que Deus esteja com você em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, estamos juntos, em nome do Senhor Jesus.